Olá, você que assiste a mais um Redação em Gotas, a mais esta microaula, a de número 13. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, saudações a quem assiste de madrugada a mais este vídeo, aliás, o primeiro do ano. E, por que não, desejo um excelente ano, um ótimo 2017, maravilhoso, aliás, com muitas conquistas. E nesta época, final de ano, início de outro ano, quase sempre, não para todas as pessoas, claro, mas quase sempre aquele velho roteiro. Vai chegando o Natal e vem aquele corre, aquele estresse para comprar presentes, para preparar a ceia, comprar comida, um monte de coisa. Né? A gente não sabe se vai passar a véspera num lugar, o dia no outro, e assim, enfim, chega o Natal, aquela noite que deveria ser de paz, de tranquilidade, de harmonia, nem sempre é assim, né? Às vezes ocorre uma discussãozinha, uma discussãozona, tem gente que bebe demais ou come demais, acaba passando mal. As crianças, quando tem, né, esperando o Papai Noel, esperando os presentes, ansiosas, e às vezes vem, às vezes não vem o Papai Noel, às vezes ele deixa os presentes, às vezes com essa crise, né, acaba não deixando. Aí passa o Natal, aí chega a época de trocas e preparação para o Ano Novo, compra de roupa, né, camiseta, cueca, calcinha, cor branca ou verde, ou amarela para chamar dinheiro, vermelha para chamar amor, enfim, aí chega o ano novo, né? A gente bota lá, alguns botam lá a folha de louro na carteira, come lentilha depois da meia-noite, a lentilha da sorte, vem fogos, champanhe, etc. Aquela festa que às vezes é boa, às vezes não, mas enfim, na praia ou não. Tem gente que viaja, gente que não viaja, gente que já está voltando de viagem, mas enfim. Aí chega o ano novo, né? Chega o ano novo, aí começa um pouquinho a rotina, ou alguns já vão direto para a rotina comum, né, do dia a dia, enfim. Aí vem o primeiro ou segundo domingo de janeiro. E o que nós temos? Nós temos o que? A prova da FUVEST, a segunda fase. Segunda fase, que são 3 dias. E no primeiro dia, que é o domingo, né, tem o que? Entre outros temas, a redação. Né? Redação, que é o tema aí das nossas microaulas, né, desse nosso canal. E nós vamos falar hoje justamente da prova de redação da FUVEST. Vocês já pararam para pensar quais as características especiais da prova da FUVEST? Quais as suas peculiaridades? O que ela tem de diferente, por exemplo, em relação ao Enem, ou em relação a outros vestibulares, ou a concursos? Ela tem diferença, tem características próprias, sim, né? A FUVEST, que para quem não sabe ou não se lembra, né, dá acesso àquela que ainda é considerada, apesar da crise, né, a maior universidade do país, a Universidade de São Paulo, a USP, além da Santa Casa aqui de São Paulo. E é um vestibular do qual participam pessoas não só de São Paulo, nem da capital ou do estado, mas também pessoas de todo o Brasil, até do exterior. Né? Enfim, e quais as características da redação da FUVEST? Vamos primeiro falar da redação do Enem para fazer um contraponto. Né? Nós já falamos do Enem. Quais as características do Enem? Em primeiro lugar, os temas do Enem quase sempre são temas bastante palpáveis, ou diria concretos, que estão bem presentes no nosso dia a dia, mesmo que nós não percebamos. Vou pegar os últimos 5 anos, né, de 2012 para cá, no Enem. Nós tivemos o que como temas? Lei seca, violência contra a mulher, né, só ver a minha colinha aqui que eu esqueci. Imigração, publicidade infantil e neste último ano, 2016, intolerâncias religiosa e racial. Né? Vocês vejam que são temas que são bastante quentes, né? Mesmo que não estejam na crista da onda. Né? Violência, intolerância, a questão da criança, no caso da publicidade infantil, da lei seca, etc. E no Enem sempre se pede a chamada proposta de intervenção ou de ação social. Nós já falamos disso. Ou seja, não só se pede que se apresente um ponto de vista
e os argumentos, mas que também se apresente uma solução, um caminho para solucionar a questão, né? Isso é o Enem. Agora vamos à FUVEST, que é o tema de hoje. Vocês já ouviram falar de utopia? Já ouviram falar de camarotização da sociedade? Pois é, estes dois foram os temas das últimas duas FUVEST, né? Das últimas duas provas de redação da FUVEST. Camarotização, utopia, o que é isso, né? A FUVEST tem essa característica marcante. Nem sempre, mas muitas vezes ela pede temas mais, não que não digam respeito à sociedade, né? Mas um tanto mais teóricos, conceituais, né? E não se pede na FUVEST a chamada proposta de ação social. Tá? Então, o aluno, o candidato, a candidata, tem que estar preparada para isso, preparada para esse tema que, não digo que seja mais importante, mas ele exige um grau um pouquinho mais alto de conhecimento, não só de questões práticas, mas também questões teóricas. Os últimos 5 temas da FUVEST quais foram? Já falamos os 2 últimos, né? Utopias, né, no plural, ano passado, e camarotização da sociedade no ano retrasado, 2015. 2012, participação política, e tinha uma pergunta: indispensável ou superada? 2013, não havia um tema explícito, né? Inclusive tinha uma imagem como predominante e não um texto. Qual foi o tema? Consumismo. 2014, discriminação contra idosos. Também não era um tema explícito, não estava escrito discriminação contra os idosos, mas era o que se comentava. Enfim, já falei dos temas. Agora, o que se pede na FUVEST? Como eu falei, não se pede proposta de ação social, de intervenção social. Não pode colocar? Até pode, dependendo do caso. Até uma boa receita. Mas o que se pede fundamentalmente é para expor um argumento, expor uma tese, um ponto de vista, que podemos chamar de tese, né? E discutir. Muitas vezes vem esse verbo discutir ou a palavra ou o substantivo discussão, né? E o que acontece? Né? Nem sempre a prova, o Enem, por exemplo, vem quase sempre aquele mesmo padrão. 3 ou 4 textos, incluindo muitas vezes uma imagem. Pode ser uma imagem, uma foto ou até um gráfico. A FUVEST nem sempre, ela não tem um padrãozão já fixado. Em 2014, por exemplo, veio um texto enorme, né? Vou ver aqui direitinho para vocês. Só um detalhe, né? Eu não estou mostrando aí diretamente as provas, mas eu vou colocar um link aí no vídeo, vai estar um link e vocês vão poder acessar. Então, em 2014, né, teve um trecho de um texto, né, traduzido do jornal inglês The Guardian, né, que falava de um ministro japonês que discorria, né, sobre questões dos idosos, cheio de discriminação, de preconceito. Vocês vão poder ler. E o que acontece? Era só um texto, vejam só, apenas um texto. Não eram vários ou trechos de 3, 4, 5, como acontece no Enem. E aí tinha uma série de questões que se pedia para discutir, nem todas, né? Deixava até bem claro isso, mas pelo menos algumas delas. Então se perguntava o que? Essas opiniões são tão raras ou isoladas quanto podem parecer, as opiniões que estavam aí do ministro japonês. O que as motiva? Tudo sobre discriminação contra os idosos. O que elas dizem sobre as sociedades contemporâneas? Opiniões desse teor seriam possíveis no contexto brasileiro? Como as jovens gerações encaram os idosos? Então, várias questões, e não digo todas, até deixar claro isso, pelo menos algumas delas tinham que ser discutidas. Como eu falei, no ano anterior, 2013, tinha uma imagem grande de um shopping center, né? E de uma propaganda, retirada de uma propaganda, só se mudava o texto junto à imagem e se pedia para discutir, no caso, a questão do consumismo, né? A mentalidade atual consumista. Em 2012, participação política, tinha 4 textos propriamente ditos e mais uma charge para discutir a participação política, até a questão de ser ou não ser político ou apolítico.
É uma questão que até hoje em dia é bastante premente, bastante presente, né? Aliás, de 2013 para cá até aumentou. Foi até uma prova um tanto premonitória, digamos assim, entre aspas. E aí, pulando, né? Já falamos 2013, 2014, 2015, a da camarotização, que era um termo que não estava sendo usado. Ou seja, é aquela questão de você ir a um lugar e quem paga mais vai numa sala VIP, ou num canto VIP, acontece em festas, em estádios, etc. E ano passado, né, ano passado, aliás, 2016, se discutia a questão das utopias, que até provém de um livro famoso, Utopia, do Thomas Moros, né, o Thomas More, e até tinha perguntas: utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas? Então o candidato, a candidata tinha que se decidir qual a opinião sobre utopias. Enfim, ela é um tipo de prova, a da FUVEST, que diferentemente da do Enem, não tem um caminho claro, um modelo já pré-fixado. Pode ser uma surpresa. Aliás, até a propósito, não vou falar de temas, quais possíveis temas, etc. Não gosto de falar disso, de possíveis temas. Já falei isso no vídeo sobre o Enem. Pode cair um tema surpresa. Pode falar de 10 temas que estão no alto, né, que estão na crista da onda, aparece um 11º que ninguém estava prevendo. Enfim, o importante é ler, refletir, raciocinar e mostrar esse raciocínio ao longo do texto com uma proposta, um ponto de vista, uma tese clara, e raciocinar em cima a partir dessa tese, desse ponto de vista, e discutir o que está sendo pedido, né? Prestar atenção ao que está sendo pedido. Enfim, acho que já dei uma boa geral, né? Claro que a gente poderia fazer uma análise minuciosa, mas a intenção do nosso canal é que os vídeos não sejam longos. Aí vocês vão encontrar outros vídeos aí com certeza bons falando sobre a FUVEST. E eu espero, enfim, que quem for fazer o exame, né, que tenha uma excelente prova nos 3 dias e inclusive na redação. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Temos também o nosso grupo no Facebook de mesmo nome, Redação em Gotas. Então podem procurar e deixar suas dúvidas. Fiquem à vontade, esse canal é livre para vocês. Desde que com educação vocês podem criticar, elogiar, expor suas dúvidas, comentários. E eu me despeço aqui, como eu falei, desejando excelente prova para quem for fazer a FUVEST, a segunda fase. Um grande abraço, tudo de bom. Até a próxima!